Que a paz de Deus esteja com todos nós. Bom, vou tentar falar sobre alguns peixes, alguns anfíbios. As pessoas que estudam diretamente essa área dizem que a maior baleia que tinha era a baleia branca. Eu não cheguei a ver nem assim por foto. Depois falam da baleia azul, que chegava a ter entre 25 a 30 metros. Mas que o maior, vamos dizer assim, por assim dizer, peixe, seria o tubarão-cação, que também não se tem registro de nenhum deles. E ninguém sabe ao certo quantos milhões de anos essas baleias, esses tubarões, as tartarugas. Tem tartaruga que pesa 200 quilos, tem tartaruga que vive 200 anos. Normalmente, talvez por causa do próprio organismo dela, do metabolismo, que ela faz tudo extremamente devagar. A preguiça também é assim, mas não parece que ela vive tanto tempo. E curioso, que a tartaruga tem uma época que ela tem que colocar os óvulos, ela vem de muito, muito longe, enfrenta boa parte dentro d'água, né? Os problemas que tem lá, de maré e tal, pereré e pururu, e vem. Aquelas filhotinhas que nascem, que normalmente na época certinha vão para a água, vai normalmente para o mesmo local onde as mães estavam, e quando chega a época elas vêm para cá. A orca. Sabe até aquele filme, né, da orca, a baleia assassina? A orca não é assassina coisa nenhuma. A orca e as baleias, tem pessoas que realmente não acreditam, mas as baleias assobiam. Uns falam, cantam. As jubartes, que vêm para abrolhos, na época de elas ter normalmente o acasalar. Depois elas voltam lá para perto do Ártico lá e vêm para cá. As orcas do mesmo jeito. Mas aí a maior duração de gestação é dessas baleias. Muito mais do que qualquer outro réptil, animal, o que seja. E, agora, tem sim, por algum motivo que a gente não sabe, tem baleias que sabem que quando a orca vai atacar, e ela sabe que a orca ela é da classe das baleias, mas ela é bem diferente de todas as baleias. Ela é prima do golfinho. E diz que ela é muito inteligente, a orca. E quando ela vê uma pessoa, ela não esquece mais. É como os elefantes, eles falam que eles têm, né, uma memória fotográfica, por assim dizer. Mas as baleias foram caçadas demais por alguns países, por um mais ainda, por causa do óleo, principalmente no século VI ou menos ainda, por causa da eletricidade, da banha das baleias. Bom, quase foram exterminadas. E a branca e a azul não se fala que se acha em lugar algum. Pode-se ter ainda, porque o mar são 7 mares, e tem uns que tem quase 10 mil, né, metros de profundidade. Bom, continuando com a orca, ela casa uma vez só. Se um dos parceiros, uma fatalidade, vier a falecer, ela não casa de novo. Curioso, né? E parece brincadeira, parece mentira, mas normalmente quando o filhote da orca nasce, a orca varia de 5 metros até 7. É raro, mas pode chegar a ter um pouco mais. As barbatanas do filhote dela, ele nasce igual as minhas mãos. Depois de pouco tempo que ela nasce, ele faz assim. Muitos grandes estudiosos falam que a vida veio do mar, veio para a terra, andou, evoluiu, foi no reino mineral, depois passou, né, evoluiu, veio para o reino animal, estamos como estamos hoje, depois, por algum motivo, voltou para o mar. E, bom, é curioso, né, como que
a jubarte normalmente vem para Abrolhos. Ela tem um instinto, ela sabe que é ali que é o melhor lugar para ela namorar, acasalar e tal. As orcas nem sempre vêm para cá por causa disso, mas ela sabe porque ela vem, é como aquela piracema, que ela pula, né? No sentido, nos lugares bem mais altos para ela voltar para desovar em tal lugar. Longe, o instinto daquele peixe sabe. Bom, aí, curioso também que tem uma época que a orca, ela come, acho que não é o leão marinho, ou é a foca, acho que é um dos dois, desculpem eu não saber exato qual que é. E ela chega bem próximo, na areia ela não chega, mas ela chega num lugar bem raso. Mas o outro animal sabe que ela vai comer eles. Aí alguns cientistas, historiadores, colocaram uma cerca perto da água para que esse outro, por assim, um mamífero, não chegasse perto delas. Mas ele fazia muita força para atravessar a rede. Mas se ele sabia que ia ser comido por ela, por que ele fazia isso? Eu não sei, mas ele sabe. Sabemos que tudo que existe tem instintos. Os primatas têm inteligência. As baleias têm inteligência. O primata foi o primeiro que se pressupõe que chegou na Lua. Depois é que o homem foi para lá. Então, a gente pensa assim, né? E as pessoas que estudam mais diretamente essa área têm um aparelho que põe a muita profundidade das baleias, aumenta 2.500 vezes um tipo de gravador e grava o som do assobio, que uns falam cantos das baleias. É incrível. E a baleia, as orcas, elas têm sangue quente. O tubarão, parece que de toda essa classe de peixes ou de anfíbios, é o único que dorme em movimento, porque ele respira assim. Então ele não para dormir. Tem que ficar em movimento. E as baleias demoram muito para vir respirar fora da água, porque normalmente todo peixe respira pela traqueia e tem oxigênio dentro da água. E a fotossíntese dos plânctons é maior ainda do que a das árvores. Bom, é Deus mesmo, né, que criou. E normalmente, não só eles, mas como os animais, as aves, todos eles vivem em harmonia. Saindo um pouco das baleias, vou pular para os leões. O leão, quando é pequeno, ele brinca com o cordeiro. Quando chega a uma certa idade, o cordeiro sabe que tem que dar o pira dali, porque senão o leão vai comer ele. Ele sabe. A gente fala assim, puxa, mas né, os animais e toda fêmea, por assim dizer, cuida demais dos filhotes. Como eu comentei um pouco do leão, normalmente o leão não caça, as leoas caçam. E ele normalmente, digamos assim, tem um leão, vamos dizer que tem bastante, vamos dizer, companheiras, por assim dizer, né? E no reino animal comum. Tem alguns países aí que um homem também tem 50 companheiras. É uma lei própria deles lá. Sei que eu comecei com as baleias, passei para os leões. Gosto de orquídeas. Existem mais de 3.000 orquídeas. E tem algumas que são mais, vamos dizer assim, peculiaridade. No México, tem 2 tipos de orquídeas. Tem um tipo que normalmente nasce, ela, não é que nasce, né? Ela, digamos assim, a pessoa planta por algum motivo, ou um pássaro, né, que beliche, que às vezes vem pelo ar e defeca ali, nasce, sai da terra, mas como ela não tem galho nenhum, quando ela cresce ela fica pesada, elas se encontram e se entrelaçam.
ela também tem esse instinto. Tem uma no outro local do México que fica bem à beira-mar. O vento do mar ele é salgado. E alguns estudiosos de botânica foram ver por que aquelas orquídeas não passavam de 9 centímetros. Eles viram que se ela passasse, o vento do mar, que é salgado, ia matá-las. Digamos que ela também tinha algum instinto. E mais uma que tem na África do Sul, ela tem por muitos países. Países nórdicos é mais difícil. Mas as girafas gostam muito desse tipo de orquídeas. E elas comem. Quando elas estão muito pequenas, que as orquídeas veem que elas vão se extinguirem, por assim dizer, elas exalam um cheiro muito forte que as girafas não gostam nem um pingo. Elas somem na poeira e elas crescem. Quando elas crescem, elas estão no tamanho certo, a girafa vem e continua. Agora, nós vemos, normalmente os animais matam normalmente para comer. É da natureza dele. E normalmente ele nos ataca com medo, para se defender. Mas o ser humano, que tem o dom, que é inteligentíssimo, faz o que faz um com o outro. Mas, como disse no outro vídeo, tem 2 leis que não mudam jamais. A primeira é que Deus criou tudo e todos. E a segunda, que todos nós vamos precisar evoluir. Meu nome é Geraldo Magela. Que a paz de Deus esteja com todos.